Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito. Estou aqui sempre com um tema novo e interessante para a informação da sociedade. Eu tenho recebido muitas perguntas de trabalhadores sobre os direitos trabalhistas com relação a este período de enchente, né? Tem pessoas com vários casos diferenciados, né? E que vêm tirar dúvidas sobre quais são meus direitos, né? Como é que fica a minha situação da minha empresa, né? E aí nós temos casos diferenciados. Nós temos empresas que foram completamente submersas, temos empresas que vão retomar as atividades, temos empresas que faliram, que fecharam de vez porque não tem condições, temos empresas que ficaram um tempo fechada e em seguida voltaram, temos empresas que ainda não voltaram às atividades. Então, isso é tudo uma coisa que tem que ser resolvido individualmente em cada caso, que eu pretendo explicar aqui sobre o ponto de vista do direito do trabalho, para que vocês possam compreender como resolver cada tipo de situação. Bom, uma das situações é a questão do benefício previdenciário. Muitas pessoas nesse período tiveram problemas psicológicos, né? Pelo estresse traumático das enchentes e acabaram pegando atestado com um psiquiatra, né, por causa dessa situação, né. Então, quando acontece isso, os primeiros 15 dias, eles ficam a cargo da empresa, a empresa que paga aquele salário dos primeiros 15 dias, né. Depois dos 15 dias, do 10º dia, 6º dia para frente, se tiver um atestado superior a 15 dias, ou se pegou 15 dias, depois pegou mais 15, por exemplo, a partir do 16º dia para frente, aí a pessoa é encaminhada para o benefício previdenciário. E aí encaminha isso para o INSS, a pessoa passa a receber do INSS. Então, se você estiver passando por depressão em função do que aconteceu, né, você tem direito a atestado psiquiátrico e fica afastado primeiro pela empresa os 15 dias, recebe direto da empresa, do 16º dia para frente, não importa o tempo que você precise ficar, se você ficar 1, 2, 3 meses, você vai ficar recebendo esse tempo ou mais, né, do INSS a sua remuneração, você tem direito a isso, né, é claro que o INSS pode exigir uma perícia, essa perícia pode ser deferida ou indeferida, e aí é outro problema também, né, se por acaso você entrou com um pedido, teve uma perícia do INSS e o seu benefício foi indeferido, você pode procurar um advogado de direito previdenciário e entrar com uma ação para reverter isso, para você conseguir esse benefício. E aí quem faz a perícia é um médico perito indicado pelo juiz. O juiz indica e aí é um perito de fora do INSS. E que geralmente, se a pessoa realmente está com aquela doença, tem ali o atestado com o CID, né, medicação que está tomando, geralmente ela vai ser contemplada com esse benefício, né. Nós temos outros casos agora que eu vou falar, das empresas que faliram. A empresa faliu, fechou e disse, olha, eu entrei em falência, ou fechei, não vou reabrir mais. Neste caso, tanto de falência, ou a empresa que fecha, e o empregador, por exemplo, não faliu, ele tem sede em outra cidade, outro estado, por exemplo, mas ele quer fechar aquela filial que foi completamente coberta pela água. Nesse caso, o empregador tem que pagar todas as verbas rescisórias para o empregado como se ele estivesse sendo demitido. Então, ele tem 10 dias, a partir do fechamento da empresa, para pagar todas as verbas rescisórias para o empregado. Férias proporcionais, 13º, fundo de garantia, multa de 40% do fundo de garantia, aviso prévio, todos os direitos de salário do mês, todos os direitos do empregado devem ser pagos no prazo de 10 dias, no caso de fechamento da empresa, ou no caso de falência da empresa, também a empresa tem que pagar, mas a empresa paga dentro do processo de falência. No caso, a pessoa vai ter que se habilitar na falência para receber. E aí nessa falência, ela vai receber lá no quadro de credores, né? São duas situações diferentes. Um é quando a empresa fecha, não faliu, só fechou, tem 10 dias para pagar. Outro quando decretou falência. Se a empresa que você está decretou falência, você vai ter que aguardar a tramitação do processo de falência, a habilitação do seu crédito, e aí vai ser vendido tudo que a empresa tem. Os trabalhadores têm prioridade para receber primeiro, são os créditos privilegiados dos trabalhadores, né? Mas é um processo demorado, processo de falência, né? Demora às vezes 2, 3, 4, 5 anos
até que se receba e, infelizmente, em alguns casos de falência, não sobra bens nenhum para a empresa pagar para o empregado, o empregado fica sem o seu benefício. Mas uma coisa que dá para ser remediado judicialmente, num caso desse, que a empresa fecha, por exemplo, e não te paga, né? Você pode entrar com uma ação trabalhista com pedido de liminar, antecipação de tutela, para pelo menos você receber o seu seguro-desemprego e levantar o FGTS depositado. Então isso, se a empresa não liberar FGTS seguro, vai ter que ser feito judicialmente. Com advogado trabalhista você consegue isso e não é uma coisa demorada. Bom, outros pontos. Decreto de calamidade pública, né? Tem gente que acha que o decreto vale como um atestado médico. É só você apresentar o decreto e você não precisa trabalhar. Não é bem assim. O decreto simplesmente informa que houve calamidade pública naquela região. Se a sua empresa não foi inundada, se a sua empresa não fechou, não foi alagada, aquilo ali não vale como atestado médico. Você tem que ir trabalhar, né? Se a empresa está funcionando, você tem que trabalhar. Agora, é claro, existem alguns problemas. Nós tivemos aqui um período ao qual não tinha transporte para trabalhar, porque as ruas estavam interditadas. Então, se as ruas estão todas interditadas, não tem como você trabalhar, realmente é uma justificativa para você não trabalhar naquele dia. Agora, tem pessoas que dizem assim, eu não vou trabalhar porque eu não estou disposto, porque eu estou com isso, com aquilo. Gente, se tem transporte público, se a sua empresa está aberta, funcionando, e você não vai trabalhar, o empregador pode descontar o seu salário e você ficar sem o salário daqueles dias que você não foi trabalhar. É claro, não caberia aí uma demissão por justa causa, nem uma punição, porque existe uma justificativa para o funcionário que não está indo naqueles dias, né? Mas a questão do pagamento, se o funcionário não tem nenhum impedimento médico ou um impedimento de transporte para ir não estar trabalhando, o empregador pode sim cortar o salário, né? Esse é um ponto. Outro ponto, as empresas, e muitas empresas adotaram isso, elas podem dar férias coletivas ou férias individuais para os trabalhadores daquele período, das férias, aí o empregado fica de casa em casa de férias, né? Até as que fecharam também pode fazer isso. Uma outra coisa que é possível fazer, dentro do direito sindical, da flexibilização das normas trabalhistas, é que se pode fazer um acordo de compensação de jornada, né? Então, por exemplo, o empregador não desconta o salário daqueles dias que você trabalhou, você recebe o salário normalmente, porém, ele vai te compensar, o empregado vai ter que compensar aquelas horas que ficaram faltando. Então, tem lá um banco de horas, por exemplo, ele faltou 30 dias, né? Por exemplo, a empresa ficou fechada 30 dias, 15 dias, enfim, 10 dias lá, fica lá aquele negativo no banco de horas. E aí, durante o tempo, ele vai compensando lá 1 hora, 2 horas por dia, ou no sábado, enfim, para compensar aquelas horas sem o desconto do salário. Isso pode haver também um acordo. Tem empresas que, por iniciativa própria, dispensaram os funcionários. Disseram, a gente vai pagar, você pode ficar em casa nesse período aí de alagamento e tal. Por isso que eu digo, é muito importante que cada empregado consulte o RH da sua empresa e veja qual a política que a empresa está adotando. Se ela está adotando a questão de dispensa, se ela está adotando a questão de descontar o salário, se tem transporte, se não tem a justificativa, se você tem um atestado médico, se não tem atestado médico. E tem também um programa do governo federal ao qual o empregado recebe um salário durante 2 meses, então é um programa que é um benefício para o empresário, porque o empresário fica isento de pagar um salário mínimo, né? Tanto no primeiro quanto no segundo mês do período de alagamento. O complemento o empresário paga e o empregado pode ficar em casa sem trabalhar, porque a empresa está completamente alagada. Então é um programa de incentivo para as empresas e de combate ao desemprego. Mas, em compensação, o empregador fica com a obrigação de manter aquele empregado por 4 meses na empresa sem demitir. Então, ele fica com 6 meses garantidos, 2 meses do benefício, mais 4 meses para frente. Foi uma medida do governo federal para auxiliar essas empresas que tiveram um alagamento
e para manter os empregos também durante um período, né? Então, aquelas empresas que estão totalmente alagadas, que foram afetadas pela enchente, podem aderir a esse programa do governo federal. Por isso que é importante você ligar no RH da empresa, porque você falando com o RH da empresa, ele vai te dizer, olha, nós adotamos o programa do governo federal, então você pode ficar em casa. Ou então, olha, nós vamos dar férias coletivas. Olha, nós vamos fazer compensação de jornada. Então, muitas questões são possíveis, não existe um remédio para todos, né? Agora, se você está com atestado médico, se feriu, se machucou, enfim, tem um problema psicológico, né, com atestado psiquiatra, cada caso é um caso. Não tem uma resposta genérica para todos. Ah, aconteceu enchente, então todos, o direito funciona dessa forma. Não, ele é uma coisa individual. Cada empresa tem a sua sistemática. Procurem o RH da sua empresa, se informem para não ter problema, né? E aí sejam orientados pelo RH da empresa. No caso da empresa ser fechada, né, e você não tem contato com ninguém, você pode procurar o seu sindicato, a sua categoria, que provavelmente deve ter informações, ou procurar um advogado trabalhista também para tomar uma providência. Se for o caso, até entrar com uma ação de pedido, né, de verbas rescisórias, porque se a empresa fechou e não comunicou ninguém, não pagou ninguém, você vai ter que buscar isso via judicial, vai ter que buscar o seguro-desemprego, o saque do FGTS via judicial, porque a empresa não está te atendendo. Eu já ouvi casos assim, né? Tem casos de pessoas que me procuram, tem muitas dúvidas sobre isso. Olha, eu estou com a empresa que foi alagada e ninguém atende telefone, e ninguém dá um retorno, e não sabemos o que aconteceu, né? E tem casos de pessoas que me ligam perguntando justamente sobre os direitos. O que a empresa pode, o que a empresa não pode fazer. E aí vai ter que ser feita uma combinação de cada empresa com o empregado para saber qual o rumo que a empresa quer tomar. Porque a empresa pode, ela tem a liberdade de escolher entre o rumo. Pode dar férias coletivas, pode dar férias individuais, pode dispensar a pessoa e pagar, ou pode também descontar os dias que a pessoa não está trabalhando. Se a empresa, se tem transporte, a empresa mandou você trabalhar, você não está trabalhando, pode descontar aqueles dias que você não trabalhou. Então, isso tudo está dentro da lei. Como também a empresa pode adotar o sistema de compensação de jornada, pode adotar também o sistema do benefício do governo federal, né? Tudo isso é a flexibilização do direito do trabalho que permite que as empresas busquem qual a solução melhor para o prosseguimento delas, né? E para que seja mantido as empresas e os empregados, porque os empresários também foram afetados. Essa crise não foi só uma crise dos empregados, foi uma crise dos empresários também que perderam suas empresas. Então nós vamos ter que ter paciência, flexibilidade e diálogo, né? Gente, eu estou fazendo uma vaquinha pela associação, eu trabalho numa associação filantrópica aqui em Canoas, sou presidente da associação, venho fazendo doações para a população atingida com as enchentes aqui em Canoas, e eu peço a sua ajuda, eu estou fazendo uma doação, uma campanha agora para compra de imóveis para as pessoas atingidas pela cheia. Então eu fiz uma vaquinha, eu vou divulgar aí, se vocês puderem colaborar com a vaquinha para ajudar, qualquer coisa serve. Se vocês tiverem móveis usados também que queiram doar, entrem em contato comigo, WhatsApp 519962-262, repetindo 519962-262, WhatsApp. Eu mando buscar, eu tenho caminhão, então se você tiver uma cidade próxima aqui de Canoas, eu também consigo buscar. Qualquer tipo de imóveis, qualquer tipo de doação já nos ajuda. A gente está com uma meta aí de ajudar 100 famílias com a reconstrução das suas vidas. E muitas coisas a gente já conseguiu, produto de limpeza para as pessoas limparem as casas, alimentos, produtos de higiene. E agora eu tenho muita gente me pedindo móveis. Então, se vocês tiverem móveis para doar, aquele móvel que você não usa mais, que está lá antiguinho, velho, doa para a gente, que a gente leva para as famílias. Vamos prestar conta de tudo que a gente receber, vamos tirar foto, registrar, colocar lá na página da associação. Tá? Muito obrigado para todos aqueles que puderem ajudar e muito obrigado pelos telespectadores que nos acompanham aqui. Um grande abraço do professor Merino.